Os robôs realmente vão roubar o seu emprego daqui a 20 anos? O surgimento ou criação de uma inteligência artificial mais inteligente que nós mesmos, humanos, poderia marcar o fim da nossa espécie? Ou seria só a criação de mais uma ferramenta para o ser humano continuar explorando e dominando o ambiente? Provavelmente quando você ouve falar em inteligência artificial, você ouve um desses 3 possíveis futuros distópicos. A questão é que inteligência artificial não é uma coisa do futuro, é uma coisa que já existe. Hoje, diversas áreas da nossa sociedade se utilizam de inteligência artificial para aprimorar e para poder conduzir suas tarefas. A gente pode pensar isso no campo da medicina, a gente pode pensar isso no campo da indústria automobilística, ou simplesmente em coisas mais banais da nossa vida, como faróis de trânsito, coisas mais banais, mas totalmente necessárias para a nossa sociedade. É complicado imaginar como inteligências artificiais simples, como semáforos, podem causar algum risco para a nossa sociedade. Por que então retratar inteligências artificiais como sendo tão perigosas, então? Mas antes de tudo isso, o que é exatamente inteligência? Olhando um pouco pelo aspecto biológico de inteligência, quando a gente fala em inteligência, a gente pensa primeiramente num ser humano, seria a forma mais complexa e bela que a natureza pode criar no quesito inteligência. Mas pensando bem, inteligência é apenas mais uma ferramenta de adaptação do ambiente. De nada adianta a inteligência do ser humano ser utilizada na água. Provavelmente a inteligência de um golfinho ou de um peixe que nós consideramos rudimentar poderia ser muito melhor utilizada nesse ambiente. Entretanto, uma definição geral de inteligência seria a capacidade de resolver problemas, perceber soluções, utilizar-se de um raciocínio lógico de causa e consequência para poder programar suas ações e dessa forma sobreviver melhor. Pensando assim, inteligência artificial surgiu basicamente quando o primeiro computador surgiu. O computador, ele nada mais é do que um dispositivo que resolve problemas, se utiliza de uma lógica para resolver problemas e encontrar soluções. Dessa forma, uma calculadora é uma inteligência artificial, uma inteligência criada pelo homem. Por que então uma calculadora não é então encarada como uma fonte de risco à nossa espécie ou algo que vai roubar nossos empregos? A questão é que a maioria das inteligências artificiais que hoje nós temos são consideradas inteligências artificiais fracas. As inteligências artificiais fracas basicamente funcionam com base em um postulado feito pelo programador, a qual a máquina ou dispositivo vai simplesmente obedecer, sem questionar o porquê daquele postulado e por que ele foi feito daquela forma. Logo, uma calculadora só vai calcular quando você pedir para ela, e mais nada. Um semáforo de trânsito vai funcionar da forma que ele foi programado, e mais nada. Entretanto, algumas inteligências artificiais têm sido aprimoradas de uma forma muito diferente. Tudo que a inteligência artificial faz, ela registra e compara resultados. Os resultados que ela acha que não dão certo, ela os automaticamente exclui. Esse caminho não vai servir mais. Logo, ela começa a aprender, ela começa a se auto-perceber e se auto-aprimorar. E é aí que mora o perigo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu crie uma máquina que a única função seja produzir canetas e que, analisando o código dela, o postulado científico que ela vai seguir à risca seja: produza com mais eficiência cada vez mais canetas e se auto-aprimore. Colocando esse mecanismo de autoaprimoramento nela, ela pode no começo encontrar uma forma mais rápida de fazer canetas, mas com o tempo ela pode começar a ficar um pouco descontrolada. Se ela tiver acesso à internet ou alguma outra rede, ela pode começar a acessar outras máquinas que possam estar inclusas nessa rede também, a começar a transferir todos os esforços de produção para produzir canetas. E ela pode chegar a um ponto de que seres humanos atrapalhem isso. Pense você como uma máquina. Se o ser humano estivesse atrapalhando a função que foi designada para você, o que você faria? Parece um pouco absurdo pensar dessa forma, mas a gente não sabe até que ponto uma inteligência artificial pode se desenvolver. A maioria das inteligências com esse mecanismo de autoaprimoramento surpreende cada vez mais os cientistas. Se vocês quiserem dar uma olhada um pouco melhor, eu vou deixar linkado aqui na descrição o Watson, computador da IBM. Mas então não seria fácil resolver isso colocando simplesmente no postulado que ela não pode ferir humanos? Um dilema muito debatido no passado foi em relação aos carros autodirigíveis do Google. Eles são considerados seguros e que não ofereceriam perigo a nenhuma vida humana. Agora pense na seguinte situação: um carro em uma avenida movimentada se vê na situação de um acidente iminente. Ele tem 3 opções. A primeira, deixar que o acidente aconteça, causando talvez um engavetamento e a morte de muitas pessoas. A segunda seria ele virar à esquerda em uma vitrine de uma loja
o que evitaria o acidente principal, também a morte do passageiro. Entretanto, dentro dessa loja, ele mataria 5 pessoas. 5 pessoas que estão dentro da loja fazendo compras. A outra possibilidade seria ele se chocar contra um muro, matando assim apenas o passageiro. Pensando dessa forma, esse carro realmente seria seguro, mesmo com o postulado de não machucar vidas humanas? Pensando dessa forma, qualquer postulado que envolva uma questão moral ou ética dentro de um robô sempre vai encontrar algum ponto de conflito. Nós mesmos encontramos esses pontos de conflito e nem sempre conseguimos resolver eles, essas brechas dentro da moral e da ética. Outro cenário que pode ser colocado é no qual você vai virar um robô. Mas como isso poderia acontecer? Bem, imagine que num futuro não muito distante se crie uma mão e essa mão ela tenha um tato melhor, ela não estrague, ela se auto-recupere, ela tenha a mesma sensação de tato, de pele, de cheiro que uma mão natural teria. Por que motivo você não trocaria sua mão biológica por essa mão artificial? Logo em seguida, cria um braço com as mesmas características. Por que você não mudaria? Um coração que se autorregula e te manteria vivo por muito mais tempo, demoraria muito a mais a estragar. Pouco a pouco, teríamos substituído parte do nosso corpo por máquinas. Isso parece meio absurdo de se pensar, mas pensa um pouco no seu smartphone. Pensa nos últimos anos que você utilizou ele, como ele te mudou, a grande diferença que ele fez na sua vida, a forma que você se expressa, a forma que você se comunica. Ele praticamente virou uma extensão do seu corpo e você nem percebeu. Outro dilema que é colocado é de como as inteligências artificiais roubam empregos. Uma profissão que existia há 10 anos atrás, uma profissão consolidada, era o agente de viagens, alguém que programava a sua viagem, escolhia hotéis, escolhia sua passagem de avião, montava um pacote e fazia com que você pudesse visitar os melhores destinos. Agora pense, quantas pessoas nos últimos anos utilizaram um agente de viagem para poder viajar? Hoje em dia é mais fácil você utilizar o TripAdvisor para ver quais são os melhores lugares para você ir, o Booking ou qualquer outro site de reserva de hotéis para ver qual o melhor hotel. Provavelmente você também comprou a sua passagem de avião pela internet e programou toda a sua viagem do seu computador. E isso está se alastrando para cada vez mais profissões. Em breve serão os médicos, advogados, todo tipo de profissão que você imaginar. Mas será que isso é realmente ruim? Um pesquisador italiano chamado Federico Pistono argumenta que uma sociedade em que robôs tomem nossos trabalhos, na verdade, nos farão mais felizes. Eu vou deixar aqui um link para uma palestra TED que ele deu, muito boa, explicando tudo direitinho como os robôs roubarem o seu emprego pode ser uma boa opção para você. Existem diversos outros temas sobre ética e moral relacionado a robôs e a inteligências artificiais. Nada disso que eu disse está definido, mas o momento para se discutir isso é agora. Como já dizia Manuel Castells, a tecnologia não é boa e nem ruim, tampouco é neutra. A tecnologia é aquilo que os seres humanos a projetam para fazer. Ainda temos um certo controle o que pode ser gerado daqui para frente, mas para isso é preciso que todos estejam cientes dos perigos, dos benefícios que a inteligência artificial pode trazer. Bem galera, esse foi meu primeiro vídeo aqui no canal Internet Etc. O meu nome é Victor Veloso, eu sou pesquisador em temas digitais pela USP e o intuito desse canal é realmente colocar questões como a inteligência artificial em pauta para serem discutidas e debatidas. Basicamente é um canal de divulgação científica que eu vou tentar manter atualizado o máximo que eu puder. Se você gostou da ideia do projeto, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, sugira temas, faça críticas e pense acerca do assunto. É isso, valeu!